Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa mesa redonda, né, em formato virtual. Primeiramente, agradecer a todas e a todos vocês que irão acompanhar a discussão que iremos apresentar. Agradecer principalmente e especialmente a professora Ana Catarina Barbosa, ao Raul Brasil, que são os nossos dois convidados, né, da Universidade de Pernambuco, e agradecer também imensamente ao professor Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes, aqui da UFAP, que irá mediar a discussão que será realizada. Também agradeço aos petianos, né, que organizaram essa live no mês do orgulho LGBTQIA+. E aí, principalmente, eu gostaria de agradecer, né, especialmente a Débora, por ter feito toda essa mediação com o Grupo Lapso, da UPE. Portanto, né, nós temos agora essa atividade que vai acontecer, nossa mesa redonda, e amanhã já avisar a todos vocês, amanhã no dia 27 de junho de 2025, né, não sei quando é que alguém vai poder assistir esse vídeo depois, teremos uma atividade presencial também com o Grupo Lapso da UPE, aqui na UFAP, né, na Sala 9, no Bloco C. Agradeço também ao Luíde, que está aí fazendo toda a mediação na parte técnica, com as projeções de cada um. É uma atividade, então, promovida pelo PET, Rede de Saberes. O PET é o mais novo grupo aprovado aqui na UFAP, recentemente, em dezembro de 2024. E a atividade, que se chama PET Pride, né, que é o PET Orgulho, ela é parte, na verdade, de um projeto maior que se chama Inclusão na Educação, Básica e Superior. Eu vou passar, então, para a nossa petiana Débora, que irá fazer a apresentação mais adequada dos nossos convidados. E desejo a todos vocês uma excelente discussão. Boa noite, mais uma vez boa noite, e reforço os agradecimentos aos convidados, Ana Catarina e Raul Brasil, e também a Carlos Eduardo por aceitar fazer essa mediação. Agora, apresentando diretamente os convidados, Ana Catarina Barbosa possui um currículo bem extenso e completo na área de psicologia e psicanálise, é professora adjunta do Departamento de Psicologia da UPE, pós-doutora em Ciências da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco, possui doutorado em Psicologia Cognitiva, mestrado em Psicologia e graduação em Psicologia, todos pela UFPE. Foi psicóloga analista de políticas públicas, sociais e econômicas na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, de 2016 a 2023. Foi docente do curso de Psicologia do Centro Universitário de Guararapes, de 2021 a 2023, e no Centro Universitário Estácio de Recife, de 2019 a 2021. Foi professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas desde 2015 a 2021. Professora do curso de Formação de Psicanálise da GESCLIP, Grupo de Estudos Psicanalíticos, desde 2018. Foi professora do curso de Gestão de Recursos Humanos no Centro Universitário da Faculdade Joaquim Nabuco, do Grupo Ser Educacional, no ano de 2019. Professora do curso de Psicologia da Unific, Centro Universitário dos Guararapes, da Rede Laureate Internacional Universities, de 2014 a 2019. Atuou também como psicóloga no Núcleo de Apoio Psicopedagogo e foi psicóloga no Núcleo de Acessibilidade Guararapes. Já foi psicóloga substituta da Universidade Federal de Pernambuco entre os anos 2019 e 2011, docente nas faculdades integradas de Vitória de Santo Antão, entre os anos 2012 e 2014, a nível de graduação, e em pós-graduação atuou na Faculdade Metropolitana, a Faculdade Joaquim Nabuco, nos cursos de Psicopedagogia e Docência do Ensino Superior, além de também do IDE, cursos no curso de Saúde Mental e Dependência Química, no UniFG, nos cursos de Psicopatologia Clínica e Docência do Ensino Superior, e Faculdade Alfa, a nível de especialização e mestrado. Foi também psicóloga educacional no Colégio Maria Emília, SME, psicóloga na Secretaria da Infância do Governo do Estado de Pernambuco, Centro de Referência do Usuário de Drogas, e Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. Possui ênfase na atuação do psicólogo em diferentes áreas, né? Na clínica,
políticas públicas, psicanálise e estudos sobre o corpo. E o nosso segundo convidado, o Raul Brasil, que é pós-graduado em psicanálise clínica e intervenções clínicas, graduado em psicologia pela Universidade de Pernambuco, o Campus Garanhuns, atua como técnico psicólogo do CAPS 1, Tereza Noronha, e técnico da Liga Acadêmica de Psicanálise e Sociedade, a LAPSO, que é nossa parceira para a realização do Pet Pride, mas durante a graduação também foi ligante da LAPSO. E, por fim, o convidado Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes, que é o nosso mediador, doutor em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual da Paraíba, graduado em Letras pela mesma instituição. Professor adjunto da Universidade Federal do Agreste, Pernambuco, a UFAP, antiga Universidade Rural de Pernambuco, onde leciona componentes curriculares sobre literatura brasileira e portuguesa, ensino de literatura, professor do permanente do mestrado profissional em letras da UFRPE, centra-se em discussões relacionadas à linguagem literária e representação de grupos não homogêneos, educação literária e currículos multiculturalistas com enfoque em temas sobre diversidade sexual e de gênero. Bom, agora eu passo a palavra para a professora Ana Catarina Barbosa e desejo a todos uma boa mesa redonda. Boa noite a todos, a todas e a todos. Muito satisfeita de estar aqui representando a LAPSO, a Liga Acadêmica de Psicanálise e Sociedade da Universidade de Pernambuco, do qual faço parte, do corpo docente. Nem eu lembrava que eu tinha feito tanta coisa, Débora. Você acabou me lembrando. Tanta coisa que eu fiz, mas atualmente estou na UPE como docente das disciplinas de clínica e como supervisora e orientadora de estágios. E nós, eu e Raul, nós pensamos em trazer uma conversa hoje em que pudesse trazer um pouco o quanto que a psicanálise ela tem contribuído com esse debate, até para trazer um pouco de esclarecimento sobre se a psicanálise ela patologiza ou não patologiza, o público que estamos hoje nos debruçando, e podemos entender as reais contribuições da psicanálise na contemporaneidade, inclusive no que diz respeito à transexualidade e à criança trans, que é quando o Raul vai complementar aquilo que nós vamos falar. Eu não trouxe a apresentação de slide nem nada, vou falando livremente, mas eu queria falar que a psicanálise, de maneira geral, ela tem muitas contradições, muitas mudanças ao longo do tempo, não só sobre o tema das homoafetividades, enfim, mas ela é repleta de contradições e tensões e mudanças ao longo do tempo. E aí eu vou partir de 3 pontos. Primeiro, da proposta fundadora freudiana, e o que é que Freud dizia no começo a respeito das homoafetividades, Num segundo momento, uma psicanálise que veio, sim, com essa proposta patologizante, inclusive contribuindo para que transtornos de identidade, chamados transtornos de identidade, fossem introduzidos no DSM, nos códigos de avaliação e descrição, na verdade, de patologias. E um terceiro momento, que é o momento que vivemos, de autores contemporâneos na psicanálise, que tenta dar conta de toda essa diversidade no espaço da clínica, desfazendo toda essa ideia de que a psicanálise ela não oferta essa escuta e não acolhe esse público na clínica, certo? Então, mais ou menos, vamos seguir essas ideias. O primeiro momento, a ideia da homossexualidade ligada a Freud, nós sabemos que o Freud, para não sei para todos, mas como a gente é da Liga da Psicanálise, acho que é importante trazer, é o chamado fundador da psicanálise, o pai da psicanálise, e ele foi muito ambíguo, sim, em relação à homossexualidade. Ele trouxe ali no começo, numa obra conhecida como Os 3 Ensaios sobre a Sexualidade, a questão da homoafetividade, que não se usava esse nome, como uma perversão, no sentido moral, não no sentido de doença, era no sentido estrutural, não trazia ainda no sentido de ser uma coisa patológica, mas trazendo uma forma de funcionamento diferente. E aí, em 1905,
nessa obra, Freud vem propor a questão da bissexualidade, né, e que essa questão da orientação sexual ia resultar de processos psíquicos ao longo do desenvolvimento do sujeito, né? E aí, Anna Freud depois veio a publicar, Anna Freud, a filha de Freud, cartas que Freud havia trocado, né? Existe um texto chamado Carta à Mãe de um Jovem Homossexual, que teriam sido escritas por Freud a partir de 1935, que deixa claro que o Freud, naquele momento, até naquele momento, ele não tratava a homoafetividade com uma postura patologizante. E aí eu trouxe uma frase para vocês que ele colocou na carta. Ele disse assim, trecho principal da carta: a homossexualidade certamente não é uma vantagem, mas não é nada de que se deva se envergonhar. Não é um vício, não é uma degradação. Não pode ser classificada como uma doença. Nós a consideramos uma variação da função sexual produzida por uma certa parada no desenvolvimento sexual. Muitos indivíduos altamente respeitáveis da antiguidade e dos tempos modernos eram homossexuais, vários dos quais homens eram homossexuais, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como um crime e também uma crueldade. Se você não acredita em mim, leia os livros de Havelock Ellis. E concluindo, disse: se seu filho é infeliz, neurótico, atormentado e oprimido, a psicanálise pode ajudá-lo. Mas se ele está feliz com a sua homossexualidade, ele não precisa de tratamento. Fecha aspas. Né? Repetindo o texto, a carta, né, que Freud teria trocado com a mãe de uma adolescente homossexual. E a gente acabou de ver, então, que ele mostra nessa carta que não havia nenhum desvio moral ou algo que precisasse ser corrigido, se a pessoa estivesse bem com aquilo que estava vivendo. Então, resumindo a posição de Freud para a gente, ele reconhecia a homossexualidade como uma variação, uma possibilidade da sexualidade humana, sem uma condenação moral ou categorizar como doença. Ok. A partir daí, nós vemos um segundo momento, o momento dos pós-freudianos e o momento real da patologização da homoafetividade. Então, nós da psicanálise precisamos reconhecer que houve sim esse momento, tá? Principalmente entre a década de 30 e a década de 70, em que muitos psicanalistas pós-freudianos começaram a psicopatologizar a homossexualidade, né? Influenciados por algumas normas sociais, religiosas e médicas da época. Um teórico que a gente pode citar é o Sandor Rado, que é um psicanalista, né, que na época argumentava que a heterossexualidade era o único desenvolvimento normal. E a homossexualidade foi, por muito tempo, vista como uma fixação infantil e um desvio no desenvolvimento, né, ligado a traumas, falhas na identificação com as figuras parentais e outras dinâmicas familiares, ligado muito à questão das dinâmicas familiares. Essa posição da psicanálise patologizante entre a década de 30 e 70 influenciou a inclusão dessas formas de existir, né, de viver a sua sexualidade, como transtornos no DSM-1 em 1952 e no DSM-2 em 1968, que são os mais conhecidos manuais de psiquiatria utilizados mundialmente. E aí, o próprio Sandor Rado, ele tem um livro que fala sobre adaptações, né, trazendo uma visão totalmente patologizante da homossexualidade, isso nos Estados Unidos. Né? E, então, nesse segundo momento, a gente diz sim, né? E aí outra citação que o Rado ele traz, que ele diz que a heterossexualidade é a orientação biológica normal, que qualquer outra é patológica. Né? E traz isso, e isso entra com força dentro, inclusive, quando a gente vai pensar de todo esse movimento de conquista que as pessoas trans elas têm desenvolvido nos últimos anos, né, para conquistar as alterações dos corpos, né, dos seus corpos. Então, a gente percebe muito essa influência durante muito tempo,
essa necessidade desse laudo psiquiátrico, desse acompanhamento psicológico, de todas essas prerrogativas que são feitas, né, que eram feitas e que ainda são, de certa forma, para que se possa proceder com as reversões, né, os processos de reversão. Então, para ele, como eu acabei de falar, nesse segundo momento da psicanálise, havia sim um desenvolvimento patológico, rompendo com a visão de Freud, que era menos patologizante, né? E trazendo uma ideia, inclusive, medicalizante da sexualidade, né? Influenciando nas propostas de cura gay, né? Se assim eu posso falar. Não só a inclusão dos manuais, como eu disse, como também influenciando desse tipo de raciocínio, de que a homossexualidade, a homoafetividade, ela precisa de cura, né? E a partir daí, gente, a ideia das terapias reparativas ou terapias de conversão, que buscavam realmente curar a homossexualidade, que hoje são amplamente condenados pela maior parte das entidades de saúde, né? Então, houve esse movimento entre a década de 30 e 70, de patologização, e um terceiro momento depois da década de 70, a psicanálise, assim como toda a sociedade, passando por pressões do movimento LGBTQIA+, aliados também a novos estudos científicos, revisão crítica sobre a ideia da homossexualidade, se era uma doença ou não. E em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da DSM, né? Uma coisa, de certa forma, até bem recente. E, a partir daí, criaram-se aqueles que eram a favor de que continuasse sendo vista como uma doença e o grupo daqueles que estavam pleiteando para que um novo olhar fosse lançado, que uma revisão crítica fosse lançada sobre este movimento. E algumas correntes dentro da própria psicanálise começaram a questionar essa ideia de tentar normatizar gays e lésbicas, e, inclusive, psicanalistas gays e lésbicas começaram a surgir, publicar artigos e publicar livros, trazendo uma releitura crítica sobre essas propostas. E eu vou citar já um para que vocês possam depois pesquisar e dar uma lida. Depois dos anos 2000, a gente vê uma pluralidade de posições na psicanálise. A gente vê praticamente a extinção desse movimento dentro da psicanálise de patologização das homoafetividades e do público LGBTQI a mais. A gente vê uma extinção disso. O que a gente vê são novos psicanalistas propondo diversas linhas que vão debater gênero e sexualidade. Existem alguns autores que têm influenciado bastante esse movimento atual da psicanálise, como a Judith Butler, que vocês também conhecem bastante, e o Paul Preciado, que é o que eu vou usar aqui na finalização da minha fala, né? Esses autores eles vão discutir, dentro da psicanálise, a questão da não binariedade e também a questão política envolvida nessas questões da sexualidade humana. Alguns exemplos, como a Judith Butler, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, embora não seja psicanalista, ela influenciou fortemente os psicanalistas contemporâneos para falar sobre o tema de gênero. E o Paul Preciado, que eu vou falar para vocês também, eu vou falar primeiro da Elizabeth Rodinesco, que é ainda viva também, é historiadora da psicanálise e fez várias críticas às leituras da homossexualidade normativa, né, depois de Freud. E o Paul Preciado, que eu vou trazer para vocês agora nesse final, que é um filósofo trans, também psicanalista, e que começa, de certa forma, a se levantar e a escrever vários livros, criticando essa tradição, a tradição psicanalítica, né, de certa forma, tratar como doença, e trazendo a questão da cis e heteronormatividade como aquilo que é apenas uma das formas, né, de existir, de viver, né, a sua sexualidade. A Rodinesco, ela diz, peguei uma frase que ela diz assim: o que traumatiza uma criança não é viver com duas mães, dois pais,
ou apenas um deles. O que traumatiza é crescer sem se sentir no lugar de desejo, de amor e de reconhecimento daqueles que cuidam. Então, é uma das psicanalistas contemporâneas, como René Scott, trazendo essa ideia de que, inclusive, famílias homoparentais não trariam qualquer trauma à criança, o que contradiz o que muita gente tem levantado a respeito da psicanálise contemporânea. Outra coisa importante também da gente dizer que os psicanalistas contemporâneos eles estão buscando essa coisa do despatologizar e escutar a sexualidade em sua diversidade, né? De certa forma, criticando essa ideia de normatizar, trazendo os sujeitos LGBTQIA+, na clínica psicanalítica. Por quê? Por conta desse histórico, dessa ideia de patologizar, que houve sim essa fase, muitas vezes essas pessoas elas têm se ausentado da clínica analítica, da clínica psicanalítica, exatamente por esse temor de serem vistas como doentes, como desviantes, né? E os psicanalistas contemporâneos eles têm feito todo esse movimento, abrindo esse espaço na clínica para que os sujeitos LGBTQI a mais possam ser acolhidos na escuta clínica, e Raul vai falar um pouco mais sobre essa escuta. O Paul Preciado, que eu falei para vocês, que é um psicanalista trans, filósofo, enfim, ele tem 2 livros que eu queria indicar para que vocês dessem uma lida, que é o Manifesto Contrasexual e Esse é o Monstro que Vos Fala. Dentro do livro Manifesto Contrasexual, o Preciado ele vai trazer que o sexo biológico não é uma base natural e não é sobre isso que se constrói a questão do gênero, né? Que o gênero é uma construção política e técnico-científica, e a sexualidade deve ser libertada dessas normas que tentam discipliná-la. Né? Então, ele vem falar do binarismo sexual, vem criticar a heterossexualidade como modelo fixo, né? E vem trazer alguns conceitos bem interessantes. Repetindo o nome do livro, é o Manifesto Contrasexual de Paul Preciado. E ele vem trazer alguns conceitos, dentre eles o conceito de corpo tecnosexual, que ele diz, o corpo não é natural, mas é produzido por tecnologias, por hormônios, cirurgias, pornografia, moda, medicina, todos os corpos são de algum modo tecnológicos. Portanto, eles podem sim ser reinventados. Veja que proposta interessante dentro da própria psicanálise. E o outro livro que eu mencionei para vocês, Eu Sou o Monstro que Vos Fala, entrei em contato com ele recentemente, é uma crítica direta a essa psicanálise tradicional que patologizava. E pelo título você já imagina essa coisa de que eu sou o monstro que vos fala, ou seja, aquele monstro que criaram ali entre 30 e 70, que eu acabei de falar para vocês, ele vai criticar, enfrentar diretamente essa posição, fazendo uma crítica direta à tradição psicanalítica que insistia em patologizar as pessoas trans. O monstro, ele fala desse mesmo lugar de monstro por ele ser trans, e aí ele se declara monstro, e ele ressignifica esse termo, né, que foi utilizado muito tempo para excluir e marginalizar esses corpos que são corpos dissidentes. Ele fala enquanto corpo dissidente por ser uma pessoa trans, e quando ele diz vos fala, é um gesto de reversão de poder. Ele quer dizer assim, que antes era analisado ou patologizado, ocupa agora a posição de analista, a posição que denuncia, né, a posição também que fala. E aí ele diz, eu sou o monstro que vos fala. Então, não sou mais esse monstro que vocês rotulam. Eu sou um monstro que vos fala. E se rotula como monstro, como eu acabei de falar, para chocar mesmo, para colocar a psicanálise nesse lugar de pensar de que essas pessoas elas não são, né, monstros. E aí tem um trecho de tradução também, que eu vou trazer para vocês, que diz assim, eu sou o monstro que vos fala. Eu sou o seu homossexual, o seu invertido, o seu disforicamente diagnosticado, o seu corpo mutante, o seu corpo que transita. Então, é assim que o Preciado ele se
categoriza, trazendo sempre essa ideia de que existe uma nova política dos corpos, né, uma nova política da linguagem, que permite essa ideia de que esse corpo seja visto como mutante, um corpo que transita de uma situação, de um estado para o outro. Enfim, com essa colocação, o Paul Preciado ele convoca a comunidade psicanalítica e provoca a discutir essa psicanálise tradicional que era ancorada do binarismo de gênero e nessa normatividade heterossexual, né? Criticando diretamente a patologização da transexualidade, que é o tema que Raul vai tratar já. O Preciado diz: não sou um sintoma, eu sou um acontecimento político. Então, com essa frase, eu passo a palavra para o meu colega Raul. Muito obrigado, Ana, por essa fala que dá para a gente esse panorama histórico da incursão da psicanálise nesse conhecimento, né, nessa perspectiva sobre as vivências LGBTQIAPN, principalmente as vivências homossexual e trans, né, que a psicanálise ela teve esse período, né, que foi marcado por alguns psicanalistas, uma série de psicanalistas que tiveram essa perspectiva, infelizmente, patologizante dessas vivências, mas que foi se desconstruindo, né, dessa perspectiva e foi construindo novas perspectivas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre... vou retroceder um pouco, né, porque pelo que eu entendi, a PET não é um grupo de psicologia, nem de psicanálise, é um grupo que envolve muito ensino, e eu deduzo que tem algumas pessoas aqui que não sabem, que não conhecem tão bem o que é psicanálise. Se todo mundo conhecer, é bom que eu já revisa, né? Mas dentro das psicoterapias, dentro das formas de fazer terapia, a psicanálise ela é não só uma abordagem da psicoterapia, mas também se enquadra como uma outra forma de produzir cuidado no âmbito da clínica, né? E a psicanálise ela tem essa grande característica de colocar a sexualidade como um dos centros, um dos eixos da sua perspectiva de cuidado, né? Além disso, a psicanálise trabalha com essa noção de inconsciente, todo mundo já ouviu falar de alguma forma, né? De que percebe que uma parte do sofrimento psíquico está numa dimensão da mente que a gente não tem acesso, né? E nesse processo da psicanálise se constituir como uma forma de cuidado que coloca a sexualidade no centro das suas observações, né? Freud e os primeiros psicanalistas, a gente tem que lembrar, Freud ele era um homem branco, hétero, europeu, cheio de privilégios, assim como os primeiros psicanalistas foram, né? E inevitavelmente, devido a esse contexto no qual a psicanálise surgiu, a psicanálise ela caiu nesse lugar dessa patologização e logo em seguida, depois de algum tempo, saiu desse lugar. E a gente está fazendo essa fala justamente porque muitas pessoas, dentro e fora da academia, dentro e fora dos cursos de psicologia, dentro e fora da área de saúde mental, pensam que a psicanálise ainda está nesse lugar de patologização, das vivências LGBTQIAPN+. A gente veio aqui para mostrar não só que não está, como que a psicanálise é uma ferramenta muito poderosa para pensar o cuidado a essas vivências. E dentro dessa amplitude de vivências que existe dentro da comunidade LGBTQIAPN+, a gente resolveu falar, né, nesse momento de agora, das infâncias trans. Por quê? Porque não se fala de infâncias trans. A gente já fala muito pouco na academia e nos espaços sobre as vivências trans, e menos ainda das infâncias trans. Eu, particularmente, não discuti infâncias trans durante a minha graduação. A gente pensou que poderia ser uma provocação legal fazer isso, tanto de trazer esse conhecimento, quanto de mostrar que a psicanálise ela tem sim, ela é uma ferramenta, né, uma perspectiva útil e poderosa e capaz de trazer cuidado a essas vivências. Eu queria começar com um tópico que eu acho uma provocação muito legal, que é o de pensar que toda criança é uma criança trans. E às vezes a gente não pega essa sacada. E essa perspectiva está em Freud. Essa perspectiva está em Freud quando ele fala da ideia de uma perversão polimorfa. É esse conceito que ele tem lá em meados da publicação dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, porque ele percebe que a infância, né, a primeira infância, é justamente essa fase de experimentação, essa fase onde o prazer, a busca por satisfação, a busca por vivência, não tem ainda uma morfia, uma forma, uma identidade, né? De que a criança é essa entidade que está o tempo todo brincando, experimentando, colocando objetos na boca para reconhecer eles, né? Entendendo o que é prazer, entendendo o que é existir no mundo. E aí,
a gente pode pensar a partir da ideia dessa perversão polimorfa de que a sexualidade infantil ela não é binária por natureza, que é uma coisa que o Preciado alguns anos depois vai reforçar, né? Essa perspectiva de que a sexualidade infantil e a infância não é binária já está lá na psicanálise de Freud quando ele fala da perversão polimorfa, né? A sexualidade infantil não é binária, fixa ou orientada por identidades, mas antes uma multiplicidade de modos de gozo, ou seja, modos de satisfação, que desafiam os enquadramentos normativos. A criança trans, então, pode ser pensada não como uma exceção, mas como reveladora da artificialidade de toda norma de gênero. Quando eu falo que toda criança é trans e que toda infância é trans, é porque a infância em si é uma fase de transição, de mudança, de transcorrimento, de experimentação, né, de modulações, de brincadeiras. Né? Então, a essência da infância é ser trans, é ser um momento de transição, de transvergências, de intransigências, de transigências, por assim dizer, e de transvivências também. Né? E aí eu gosto de falar dessa questão da artificialidade do gênero, porque remete a gente a Donna Haraway, que é uma filósofa feminista genialíssima, né? E que também já está ali na fala que a Ana fez sobre a questão, né, da tecnogênese do gênero. Então, gênero como resultado do efeito da incidência de diversas tecnologias sobre aquele corpo, sobre aquela vivência, sobre aquela pessoa, né? E aí todo gênero é uma tecnogênese, é uma fabricação cultural sustentada por atos repetitivos e dispositivos simbólicos. O gênero, portanto, não é essência, mas uma ficção performativa, né? Dona Haraway ela traz essa perspectiva de que ela fala da prótese mecânica, né? Que a partir do momento em que a prótese mecânica surgiu, a ideia de natureza cai por água abaixo. Natureza de uma certa existência cai por água abaixo. Porque antigamente, a natureza de uma pessoa que, por exemplo, perdeu o braço, era não utilizar aquele braço. O que se esperava de uma pessoa sem um braço era não utilizar aquele braço. O surgimento das próteses, né, dos implantes artificiais, faz com que uma pessoa sem braço possa ter um braço. Né? Que existe essa inversão da natureza a partir do momento que a gente consegue modificar o corpo com tecnologia. Né? E não só essas tecnologias como próteses, mas tecnologias como a mídia, tecnologias como a clínica, tecnologias como a pornografia, como a Ana fala, tecnologias como a normatividade familiar, tecnologias como as instituições que binarizam o gênero entre feminino e masculino. Né? Então, todo gênero, seja masculino, feminino, transmasculino, transfeminino, não binário, é artificial. É a incidência de uma série de tecnologias sobre aquele corpo e sobre aquela vivência. Né? Então, não existe, eu vou reforçar o óbvio, né? Não existe uma infância canônica no sentido de que a infância ela começa hétero e se torna trans, ou começa trans e se torna hétero, né, a pessoa. O que existe é um corpo, é uma existência, é uma vivência que está experimentando, que está se abrindo a forma de experimentar, que está descobrindo qual é a gramática do seu gozo, qual é a gramática da sua existência. E aí eu trago a Gayle Rubin, que é uma filósofa, uma antropóloga feminista fenomenal, que ela tem um livro imenso de importância, chamado Políticas do Sexo. Quem não leu, leia, e quem já leu, releia. E no primeira parte do livro, O Tráfico de Mulheres, ela faz uma crítica genialíssima a essa psicanálise que a gente aqui também está criticando, essa psicanálise entre os anos 30 e 70, que foi patologizante, essa psicanálise de muitos psicanalistas que foi patologizante, né? Em que ela vai fazer uma crítica construtiva a essa psicanálise e principalmente essa noção do Édipo, né? Porque a psicanálise ela tem esse foco também nos complexos familiares, da forma como as famílias funcionam e pensa o sujeito como efeito também da incidência, né, desses outros familiares, dessas pessoas, desse convívio sobre aquela pessoa. Né? E aí a Gayle Rubin vai ter a seguinte sacada. Né? O Édipo, porque muitas pessoas vão pensar o Édipo como uma forma de normatização do gênero, né? Porque alguns autores tinham essa perspectiva, de fato. E a Gayle Rubin vai pensar o complexo de Édipo não como um conceito que a psicanálise criou, que normatiza o gênero, mas como um conceito que a psicanálise criou e que escancariza o fato de que a forma como as famílias funcionam, como as famílias heteronormativas funcionam, é uma forma adoecedora. Que a fábrica de neuroses, ou seja, a fábrica de adoecimentos, está justamente nessa forma estabelecida e instituída do funcionamento familiar da sociedade ocidental. Né?
O fato de que a psicanálise coloca o Édipo e, portanto, o funcionamento da instituição família no centro do adoecimento só deixa ainda mais claro que a família, enquanto tecnologia de gênero, enquanto instituição da cis-heteronormatividade, é adoecedora. E aí, Gay Rubin fala que Freud e Lacan eles eram um pouco alheios às descobertas que eles faziam, né? Porque o que a psicanálise faz a partir do complexo de Édipo é se questionar por que crianças que nascem trans, não binárias, com inventividade, sem identidade fixa, além do binarismo, crianças que estão abertas à experimentação, que não são nem menino nem menina, mas que são o Homem-Aranha, a Elsa, um dinossauro, né? Como é que essa infância, que é cheia de inventividade, ela escorre para esse binarismo do menino e da menina, né? E a psicanálise, a partir da ótica de Rubin, de Donna Haraway, de outros e outros, ela é justamente essa ferramenta que pode pensar, repotencializar a dimensão plástica, a dimensão dinâmica da sexualidade e do gênero. E aí eu parto justamente para esse autor que muitas pessoas fazem uma crítica, e que é uma crítica que é muito bem-vinda, que é o Lacan. Né? O Lacan também é muito criticado, porque ele é um dos autores canônicos da psicanálise e teve-se algumas falas transfóbicas. Ao mesmo tempo, ele tem essa noção, né, que é muito útil para a gente pensar a sexualidade de gênero, que é da tábua da sexuação. Né? Ele sai desse panorama da sexualidade e vai para a sexuação, de pensar o sexo e o gênero como algo que acontece o tempo inteiro, né? Algo que se cria a si mesmo o tempo inteiro. E ao invés de pensar a sexualidade e o gênero dentro dos campos ou da cultura ou da fisiologia, como a medicina e a antropologia, a filosofia estavam pensando, o Lacan ele vai pensar sexualidade e gênero dentro da linguagem, vai pensar sexualidade e gênero como formas daquele corpo habitar aquela linguagem. Além disso, pensa sexualidade e gênero como no campo do gozo, no campo da satisfação. Então, modos de habitar um certo tipo de se satisfazer, de se relacionar com os objetos. Né? Isso cria uma quebra muito interessante. E aí, com isso, né, com essa questão que Lacan traz, a gente pode pensar, né, qual é a gramática da criança trans? Ou seja, quais são seus modos de expressão? Quais são suas brincadeiras? O que é que ela pensa sobre si, sobre o próprio corpo, sobre o mundo, né? Então, a clínica psicanalítica com crianças trans surge como esse dispositivo que legitima essa fala. Porque para a psicanálise, para a clínica psicanalítica, não existe nada mais valioso do que aquele paciente, do que aquele analisante tem a dizer, né? E o que a gente faz na clínica com crianças trans é criar um espaço potencial, um ambiente onde ela pode criar a própria gramática sobre o corpo dela. Por quê? A infância trans é muito atravessada por uma família que fala que aquilo é um engano, que fala que ela aprendeu aquilo no TikTok, ou então que é muito atravessada por um saber médico que vai dar um nome àquilo, de disforia de gênero, né? Ou de transtorno de identidade de gênero, né? Indo para DSMs mais anteriores. Né? Então, a infância trans ela é o tempo todo colonizada por outras linguagens que são exteriores e que lhe invadem, e que fazem essa castração da potencialidade inventiva e criativa da infância. E o que o analista faz na clínica infantil com crianças trans é justamente permitir, nesse espaço clínico, através da brincadeira, através da escuta, através da inventividade, que a criança tem esse espaço para criar a própria gramática e a própria narrativa sobre o próprio corpo e sobre o próprio gênero, que é uma coisa que lhe é o tempo todo alienada, que lhe é o tempo todo castrada. Né? E aí, a gente pode pensar, além da questão do que gramática para a criança trans, mas qual o gozo da criança trans? Né? Gozo no sentido de performance, gozo no sentido de satisfação, gozo no sentido de como a criança trans se relaciona com a própria vida, com o próprio corpo, com o próprio mundo. Né? Porque alguns espaços dão a essa criança a oportunidade, por assim dizer, né, de fato entrar no processo de transição. Só que tem muitos pais, por exemplo, que querem que a criança transicione rápido, porque querem se livrar logo daquilo, porque não entendem, porque não sabem o que é aquilo. Tem muitos médicos que acham que medicalizar é cuidar, que encaixar em um diagnóstico é cuidar, e não é. Né? Encaixam
falicizam, como a gente chama, né? Encaixam essa infância, esse cuidado em um gozo fálico. E o que a psicanálise propõe é um gozo, ou seja, um modo de se relacionar que é outro, que é diferente, que é diverso, né? Que é criativo, que é inventivo, que é autêntico, né? A infância trans não é uma exceção, como eu falei, mas escancara que a infância é o período de autenticidade do sujeito, o período de invenção, de criação, de brincadeira, que é isso que é a brincadeira, né? E aí, eu penso também, né, que o título que a gente escolheu para essa mesa foi um título muito ruim, porque o título já entrega tudo o que envolve escutar a infância trans, né? O título fala: escutar é deixar existir. Infância trans e a ética da psicanálise. E a ética da psicanálise é justamente uma ética do desejo, uma ética da autenticidade, uma ética do permitir que aquela existência singular se singularize, exista de maneira singular e autêntica no mundo, né? E escutar uma criança trans, acompanhar terapeuticamente uma criança trans, é legitimar o seu direito à experimentação, sem o falso ideal de uma transição sem arrependimentos. Proteger a infância trans também é garantir o direito ao erro, ao arrependimento, à mutação, sem exigir uma identidade definitiva. Nenhuma transição é pura e não deve haver uma promessa de cura ou de ser finalmente o que é. É importante a gente falar isso, né? Porque muitos cuidadores, né, muitos profissionais de saúde que acompanham a infância trans querem garantir que seja essa transição perfeita, que essa criança não se arrependa, tenha esse cuidado com isso. Só que não existe transição perfeita. O que existe é invenção, o que existe é uma ficção performativa sobre si, sobre o próprio corpo, né? Vou retomar Preciado, né? Ana terminou com Preciado, eu vou terminar com Preciado também, porque esse cara é muito bom. E tem um texto do Preciado que eu recomendo que vocês leiam, chamado Quem Protege a Criança Queer? Né? E aqui eu vou fazer uma adaptação e pensar, quem protege a criança trans? Porque o discurso conservador tem essa narrativa de que, não, temos que proteger as nossas crianças da ideologia de gênero. Mas quem é que protege a criança trans da ideologia e da violência de gênero conservadora da direita ocidental, né? Porque a criança trans ela vai passar por preconceitos na escola, ela vai passar por preconceitos na clínica, ela vai passar por preconceitos em casa, ela vai passar por castrações em todos esses espaços, né? E não tem ninguém para proteger o direito dela de questionar o próprio gênero, de se identificar como menino, ou como menina, ou como nenhuma dessas coisas, de se vestir como a princesa ou o herói que ela gosta, né? De brincar as brincadeiras do outro gênero, né? Entre aspas, do outro gênero, de experimentar, de brincar, de criar, né? E aí o analista ele entra também nesse papel de proteger a infância trans, de permitir que a infância trans exista, de escutar permitindo que essa criança experimente, que ela brinque, que ela crie, né? E as palavras-chave de acompanhar a infância trans é isso: experimentação, criação e brincadeira, né? E de pensar também que nem toda transição precisa ser caótica ou difícil, né? O papel do analista também envolve criar aliados, né? Para protegerem essa infância trans, né? Envolve muito um diálogo direto, sincero, claro, com os pais, envolve um diálogo com a escola, com professores, envolve buscar aliados para proteger essa infância trans, para legitimizar o intuito, né? Para legitimizar esse processo de brincar com o próprio gênero, que é uma coisa que é monstruosa, pegando a palavra do Preciado, né? Monstruosa para muitos adultos, mas que para a criança é uma questão essencial, né? E eu finalizo falando que proteger as infâncias trans é proteger todas as infâncias, porque envolve proteger as infâncias dessa tecnologia violenta que é a cis heteronormatividade, que é essa constante de castrações, essa tecnologia muitas vezes perversa de gênero, que fala que a criança tem que brincar desse jeito, tem que se vestir desse jeito, tem que se sentar desse jeito, tem que falar desse jeito, não pode falar desse jeito, né? Permitir, no fim das contas, no final de todas as contas, é permitir que a criança brinque, né? Entender gênero como performance e, portanto, gênero como uma brincadeira. Entender gênero como uma composição com o próprio corpo,
da criação de uma gramática singular e autêntica e própria, né? E o papel do analista é isso. E não só esse, né? Escutar essa criança, legitimar ela, permitir que ela exista, sair dessa gramática medicalizante e patologizante. Não só isso, como também criar aliados, né, para essa criança, facilitar o processo social que é ser uma pessoa trans, mas também lutar diretamente nas políticas públicas, nas organizações partidárias, nas ONGs, pelos direitos das crianças trans. Porque a gente tem que lembrar sempre que o analista é um proletariado, é um proletário. Né? Que o analista ele não está ali restrito à clínica, né? E que cuidar de infâncias trans também envolve lutar fora da clínica, dentro e fora da clínica, pelo direito de que essas crianças existam. Né? E aí eu finalizo só reforçando o nome da mesa, né? O que é cuidar de uma criança trans? O que é escutar uma criança trans? Escutar é deixar que ela exista. Escutar é deixar que esse gênero se performatize. E é isso, muito obrigado. Então, gente, primeiramente eu quero agradecer ao professor Adailson pelo convite de mediar essas duas falas maravilhosas que vocês fizeram. Confesso que eu estava um pouco apreensivo, porque eu falo de um lugar, né, mais da sociologia, da análise cultural, e vocês trouxeram muitos autores que a gente tem relacionado com as nossas críticas em relação ao sistema há muito tempo, né? Então é muito bom ver que a psicanálise está bebendo desses autores. E as falas de vocês trazem reflexões muito interessantes para o tema da mesa e para o trabalho que o PET está realizando, que está muito relacionado ao dia que vai ser celebrado sábado, né? Sábado, dia 28 de junho, é celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, né? E quando a gente fala em orgulho, quando a gente coloca essa palavra orgulho, ela se opõe diretamente à ideia de patologização, como a Ana mencionou, que historicamente veio associada à psiquiatria e aos psicanalistas que na época desenvolveram esse conceito. E interessante que até o momento a própria heterossexualidade não existia, né? Ela passa a ser percebida e passa a ser nomeada quando o outro diferente, o anormal, segundo a visão deles, passa a ser percebido, né? E aí é interessante a gente trazer essa ressignificação num momento tão difícil que nós temos passado, especialmente no âmbito educacional. Eu adorei as falas de vocês, especialmente essa ideia que Raul trouxe de que toda infância é trans. E quando a gente fala de infância, a gente fala também de escola, a gente fala também de professores, e nós estamos falando aqui para muitos alunos da licenciatura em Letras, Pedagogia. Para professores da área de letras, tem uma pergunta, inclusive, voltada para esse ramo. E eu gostaria de enfatizar essa necessidade. E Raul traz assim também, né? A gente precisa requisitar auxílios para essa criança poder viver a sua existência de forma livre. Todas as crianças, na verdade, sejam elas trans ou não, que a transexualidade talvez seja algo que se manifeste de forma muito mais cedo, até mesmo do que a própria homossexualidade. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era impensável a gente perceber crianças com autoconhecimento tão profundo como a gente percebe hoje, né? E entender que esse autoconhecimento também é fluido, também é movimentável diante da identidade. E aí, nós temos uma sociedade, nós temos dois campos muito díspares, né? Um campo muito criativo e muito profundo, que é o do indivíduo, da subjetividade, do inconsciente, da experiência. E nós temos um outro campo, que é a sociedade que discrimina, que regula, que diz como nós devemos ser, como nós devemos nos comportar. A sociedade embebida da religião, embebida de tantos aspectos que tem até hoje solidificado e reproduzido tantas violências. E é interessante perceber que até hoje, né, por exemplo, no município de Garanhuns, nós temos uma lei municipal que proíbe os professores de tratar
sobre gênero nas escolas, né? E a minha primeira pergunta para vocês dois é no sentido de como hoje a psicanálise contemporânea pode nos ajudar a nós educadores, ajudar a sociedade a ressignificar esses conceitos nefastos e absurdos que foram solidificados pela extrema-direita, como ideologia de gênero, como a própria ideia de não proteger, né? Raul traz a ideia de proteger as crianças. Esse é o discurso dos políticos. Nós precisamos proteger as nossas crianças. Proteger de quê? Proteger de quem? Se a gente não pode tratar de abuso sexual na escola, nós estamos protegendo de quem? A quem o silêncio protege? E como a quebra do silêncio a partir do olhar psicanalítico pode nos ajudar nesse esquema? Carlos e os demais que estão aí participando, a gente teve movimentos dentro da psicologia recentemente de inclusão de psicólogos nas escolas. Inclusive, Garanhuns, ele foi alvo de nomeação recente, acho que de 17 ou 18 psicólogos nas unidades estaduais. Nas unidades municipais são feitos processos seletivos, eu acredito que anualmente, né, Raul? Que o pessoal lá do UPE com frequência passa nesses processos seletivos e vão atuar nas escolas. E quando você falou isso, Carlos, eu imaginei que essa entrada em massa, né? Porque não era assim, né? Nós não tínhamos esse espaço garantido dentro dos espaços escolares do profissional psicólogo nesses locais. Talvez seja uma possibilidade para que essa escuta dessa diversidade, né, de crianças, das nossas crianças, e disso que os nossos professores também acolhem e visualizam em sala de aula, seja um espaço também de acolhimento para essas demandas. Lembrando que o mesmo Estatuto da Criança e Adolescente que garante, né, os direitos das nossas crianças, também garante os direitos das crianças trans. Então, isso parece muito esquisito quando a gente tira as crianças trans dessa garantia de direitos. Então, elas são tolhidas, elas são limitadas, elas não podem brincar com os brinquedos que elas querem, né? Elas não podem vestir as roupas que querem. Eu trabalhei em escola, como Débora leu aí meu currículo, eu via muito isso, uma criança, um menino, né, correr para brincar com coisas de meninas, e quando era festa de família, e o pai, sai daí, menino, não é teu lugar, tu não pode brincar aí, porque tu é menino, estás brincando com coisa de menina. Então, essa coisa de menino e menina é muito forte dentro da escola. E, como você disse, imagina como não sofre uma criança trans, né, tendo que existir num meio totalmente binário, onde ela tem que selecionar estar aqui ou estar aqui. Então, acho que os psicólogos entrando agora de forma mais maciça nas escolas, talvez seja um bom caminho para a escuta dessas demandas, Carlos. Essa questão é uma questão muito... Falar de sexualidade e de gênero já é uma questão muito delicada, porque a gente vive numa sociedade extremamente conservadora e violenta, com pessoas sexualmente dissidentes e gênero dissidentes. Falar disso no contexto escola é, no mínimo, 100 vezes mais delicado, né? Justamente porque, na minha perspectiva, pelo menos, eu estou falando de uma área que não é a minha, né? Mas eu penso o papel do professor como um papel que está ameaçado o tempo todo, né? Tem muitos professores que vão começar a sua carreira como contratados de uma prefeitura, e a gente sabe que os governos de prefeitura são quase sempre conservadores, ou se não permeados por conservadorismo, né? E aí já tem, por exemplo, essa lei que impede que a gente fale sobre gênero e sexualidade nas escolas, né? Já tem aí o meu emprego, que ele está sendo ameaçado o tempo todo, eu estou sendo vigiado o tempo todo, e se existe a possibilidade de eu defender uma criança trans, eu posso ser visto com maus olhos, eu posso ficar sobre esse olhar dessa certa gestão, dessa certa direção, né? E aí eu penso muito que o papel do professor nesse cuidado, nessa atenção, envolve trabalhar nas brechas da instituição. Acho que o papel do professor atento e do psicólogo, tanto escolar quanto outros tipos de psicólogo, vai muito nesse sentido de perceber que a instituição tem suas brechas, tem suas rachaduras, né, tem suas arestas que estão falhas, e ali a gente coloca o nosso cuidado nessa parte, nessas arestas onde a instituição ainda não é total, né? E oferece, pensando aqui como psicólogo, né, oferece essa escuta, esse cuidado, né, que a gente, infelizmente, não vai
conseguir fazer, não vai conseguir garantir, né, que aquela criança, infelizmente, a gente não consegue garantir que aquela criança não sofra preconceito. A gente não consegue garantir que aquela criança não sofra violência. A gente não consegue garantir que os nossos colegas de profissão, por exemplo, na escola, sejam preconceituosos, que a direção seja preconceituosa, que os pais sejam preconceituosos, né? Acho que envolve muito a gente focar no que a gente pode fazer dentro desse lugar que a gente está, que é um lugar, infelizmente, pequeno, e que, tipo, tem uma criança gênero dissidente, tem uma criança que está brincando de um jeito que as outras acham estranho. O que é que eu posso fazer por ela? Né? Que cuidado, que atenção eu posso dar para ela, para que essa experiência seja o mais agradável possível, mas sem correr risco, sem me colocar em riscos e sem colocar ela em riscos. Né? Porque tem sempre essa delicadeza de não expor demais a criança também. Né? Porque tem muitos professores que, por exemplo, levam um menino para frente da sala de aula e falam: olha, fulano é assim, assim, assim. Eu não quero ninguém falando mal dele. Eu não quero ninguém fazendo bullying com ele. E é uma atitude legítima, mas que muitas vezes acaba expondo a criança. Muitas vezes coleguinhas que não sabiam acabam sabendo daquela situação, né? Aí envolve justamente nas duas profissões, nesses dois lugares que são dois lugares ao mesmo tempo, de uma certa pedagogia, de um certo cuidado, né, do psicólogo, do professor, envolve essa sensibilidade. A sensibilidade de estar. Eu não vou conseguir salvar essa infância sozinho. Né? O que eu posso fazer? Eu posso trazer aliados para mim, trazer aliados para ele, e posso me aliar a essa criança. Talvez não impedindo toda essa situação, porque eu sei que eu não consigo salvar o mundo, mas, no mínimo, oferecendo uma escuta, no mínimo, oferecendo um coleguismo, no mínimo, mostrando a preocupação, né? E que a gente acha que tem que salvar aquela pessoa, mas se mostrar que a gente está presente, que tem pelo menos uma pessoa que se importa e que legitima o seu direito à experimentação e a brincar do jeito que ela quer, mas já pode mudar a experiência daquela criança naquela fase, naquele momento, naquela instituição. Obrigado, Raul. Obrigado, Ana. Acho que com isso vocês respondem algumas perguntas que surgiram no chat também sobre como professores podem proteger crianças trans sendo professores na sala de aula, né? De uma maneira geral, a psicanálise ela tem sido um dos grandes marcos, né? Stuart Hall considera a psicanálise como um dos conhecimentos que abalaram a maneira como a gente se entende como sujeito na pós-modernidade. E, ao mesmo tempo, a psicanálise tem também sido abalada por essas experiências e esses saberes que vão se cruzando, como Foucault, como Judith Butler, como o Paul Preciado, né, que era Beatriz e depois se tornou Paul Preciado. E esses autores eles têm trazido uma contribuição muito interessante de como a gente pode perceber esses dispositivos que envolvem a sexualidade e os seus controles. Eu sou professor de literatura, não é? De literatura para crianças, de literatura para adolescentes, para adultos, e vez por outra a gente consegue furar a barreira do esquema educacional e exercer alguma sequência didática, algum projeto pedagógico nas escolas com obras literárias que trazem essas representações, né? E essas representações muitas vezes acontecem de forma metafórica, né? Rubem Alves tem um livro chamado O Gato que Gostava de Cenoura. Nesse livro, o gatinho, Gulliver, não quer ser carnívoro, não quer comer peixe, não quer comer carne, passarinho, não quer caçar, ele quer comer vegetais. E aí, no livro, os outros gatos o discriminam porque ele é um gato, ele não pode ser parecido com um coelho. Coelho é que é um ser mais fraco, coelho é que come cenoura. Gato não, gato é um caçador. E aí, a família de Gulliver, do gatinho, acha que ele está doente. E um dos médicos, um dos profissionais da saúde que a família do gatinho leva é o doutor Gatan, uma alusão direta a Lacan, né? Eles levam Gulliver para um padre, porque pode ser um problema espiritual, não é? Eles, por fim, um professor acolhe Gulliver e diz:
você é normal, porque assim como existem tantas diferenças, assim como o DNA nos faz tão diferentes, né? E se nós olharmos de fato para a sociedade, nenhum homem, nenhuma mulher é igual ao outro, independente seja cis, trans, homo, heterossexual, nós somos todos diferentes. E aí no livro Rubem Alves usa uma expressão que eu acho muito bonita que diz: a dieta de amor de algumas pessoas podem ser muito diferentes daquelas que foram consideradas aceitas na sociedade. E aí, trazendo também uma contribuição para o pessoal que está perguntando isso no chat, a leitura, o trabalho com obras literárias que trazem essas representações podem ser muito úteis nesse sentido. E eu queria trazer essa reflexão para fazer outra pergunta para Raul e para Ana. Um grande problema e uma grande barreira que existe em nós trabalharmos a temática da diversidade sexual na escola é a falsa crença de que é possível ensinar alguém a ser gay ou lésbica, né? Vereadores dizem isso nos palanques das câmaras municipais, né? Legislam sobre educação sem serem educadores, sem serem psicólogos, sem entenderem nada de comportamento humano. E certa vez, num congresso em que eu levei uma proposta para nós trabalharmos essas obras na escola, um professor de geografia que estava nessa formação continuada, ele perguntou: nós vamos ler esses livros para crianças de 6 anos? Eu disse: sim, nós vamos ler. E ele disse que não concordava porque não queria que o filho dele aprendesse a ser homossexual, né? Na ocasião, a minha resposta a ele foi a seguinte: eu fui criado por pais heterossexuais, eu passei a minha vida inteira vendo pessoas heterossexuais serem representadas na TV. Vera Fischer seminua todo dia, depois das 9 da noite na novela, e nem por isso eu me tornei heterossexual. Você acha mesmo que o acesso a uma obra artística é possível determinar o comportamento? Ele não respondeu e se retirou da sala. E eu creio que falta muito embasamento teórico sobre o comportamento humano mesmo. E aí essa pergunta que eu trago para vocês, essa segunda pergunta. Como nós podemos, do ponto de vista psicanalítico, quebrar esse tabu em relação a se aprende a ser trans, hétero, gay, né? Como a psicanálise pode nos ajudar a iluminar as mentes das pessoas nesse sentido? Acho que Ana pode começar de novo. A psicanálise, Carlos, ela foi muito feliz quando Freud lançou a sua proposta sobre a sexualidade infantil. Foi uma das felicidades, né, digamos assim, da psicanálise. E quando ele tira a criança desse lugar de anjinho, né, e coloca a criança como ser sexuado, e como o Raul falou, com a possibilidade de experimentar essa sexualidade de forma polimorfa, ou seja, quando um bebê bota um pé na boca e ele está chupando o pé dele, aquele momento de satisfação, de prazer dele ali chupando o pé, para ele é uma experimentação polimorfa, pode ter diversos formatos, e que vai sendo podado ali com o tempo, com as experiências sociais. Tira o pé da boca, menino, o pé não é para ficar na boca, aí vai tirando e aquilo vai se... Então, acho que a psicanálise é uma das fontes mais enriquecedoras para que a gente possa estudar a sexualidade infantil, e, inclusive, como a sexualidade infantil ela não é só baseada nas experiências, ela também é baseada na própria fantasia da criança. Quando Freud criou a primeira teoria do trauma, ele acreditava que as suas histéricas, as suas pacientes, elas tinham sido realmente vítimas, alvo de abusos sexuais, de experiências sexuais anteriores. E quando ele desenvolve a segunda teoria do trauma, que é a teoria com a qual ele vai trabalhar no decorrer do tempo, ele vai dizer que nem sempre essas experiências elas foram reais, mas elas muitas vezes, na maioria das suas vezes, elas foram experiências da fantasia da histérica.
Então, assim, por mais que se tente controlar o ambiente, entende, Carlos, que a gente pense em controlar o ambiente, a psicanálise, ela traz esse espaço da fantasia, da experimentação polimorfa, que enriquece a sexualidade infantil e dá uma vascularização para a sexualidade infantil, que não é porque, né, eu sou dessa abordagem, mas eu acho que só ela tem essa compreensão da sexualidade infantil de forma tão ampla. Só a psicanálise, para mim, atualmente, é a única que consegue apresentar essa compreensão. Então, para vocês que estão aí, que estão estudando, serão professores, que terão outras profissões, psicólogos, etc., sobre sexualidade infantil, a psicanálise ela é, de fato, aquela que traz um arcabouço, né, teórico que sustenta essa coisa da compreensão da sexualidade infantil como um todo. Não sei o que você acha, Raul. Eu concordo e eu vou ir para um outro caminho assim dessa perspectiva, que é o de pensar. Acho que o Carlos falou sobre essa questão do. Sim, a pergunta é como a psicanálise pode nos ajudar a população a entender que uma orientação sexual não pode ser ensinada na escola apenas sendo tratada como tema, Sim. uma leitura de um livro, um debate, nesse sentido. Eu gosto de pensar que uma orientação sexual, ou então uma identidade de gênero dissidente, muitas vezes, eu vou sair um pouco do âmbito da escola para depois retornar, muitas vezes ela é ensinada e pode ser aprendida, no sentido de que a gente, quando a gente tem uma vivência LGBT, a gente aprende o que é essa vivência, a gente descobre o que é essa vivência, a gente vai atrás, a gente experimenta, a gente fica com pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, a gente se permite se maquiar, a gente se permite utilizar roupas que são consideradas do sexo oposto, a gente se permite utilizar outros pronomes, né? O se descobrir, ou então o se afirmar, é um processo de aprendizagem e também, em algum grau, é um processo de se ensinar. Né? Porque a gente compartilha com outras pessoas que também são LGBTs. Eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso, é assim para você, como foi para você, para mim é assim. Né? Isso é ensinado e aprendido. Né? Só que a escola, né? E quando a gente parte para a escola, voltando para a escola, né? Um professor, ou um diretor, ou um coleguinha, não tem a capacidade, né, de influenciar tão diretamente, de obrigar alguém, né, de fazer com que alguém seja gay ou lésbica ou trans. Né? E aí, como é que entra o papel da psicanálise nisso? Né? Eu diria que o papel da psicanálise nesse processo, né, dessa informação sobre que não é o professor nem a escola faz isso com as crianças, né? De que falar sobre gênero e sexualidade nas escolas não é fazer com que as crianças sejam lésbicas, gays ou trans, vai muito, primeiramente, né, da questão de permitir certos abalos epistêmicos na academia, né, em espaços como esse, em espaços fora desse, mas na academia, né, de mostrar que da gente ter essa informação de que a sexualidade é polimorfa, né, de que é útil e benéfico e bom e proveitoso falar sobre isso nas escolas, apesar da dificuldade. Né? O papel da psicanálise vai muito esse de apontar, né, de reforçar a sexualidade infantil, de que essa sexualidade existe, independente de quem ensina ou não, de quem fala ou não, de quem mostra ou não, de quem nomeia ou não as sexualidades como gay, lésbica, trans, etc. A sexualidade infantil existe e nem sempre vai ser heterossexual. E a psicanálise oferece um arcabouço que ajuda a gente a reforçar esses conhecimentos e também de pensar que aí já não é tanto uma questão perspectiva da psicanálise em si, né? Mas que é possível trazer para a psicanálise e pensar a necessidade da gente criar aliados, né? Da gente se aliar com outros professores, com outros colegas, com a nossa classe trabalhadora, seja classe ou de professores ou de psicólogos, né? De criar coletivos, grupos de pessoas que pensam parecido, né? Que estão em situações parecidas, de ver a importância desses temas nas escolas e também a delicadeza e a dificuldade que é abarcar eles, né? Gosto muito daquele texto do Preciado que ele fala sobre a multidão queer, né? E que por mais que muitos de nós sejamos cis ou não nos identifiquemos como queer, né? Essa noção de uma multidão, né? De um grupo de aliados, de pessoas que
se juntam em suas diferenças, é uma noção muito útil. Né? Eu gosto de pensar o psicanalista, o analista, como um proletário no sentido de uma pessoa que precisa se organizar para chegar nesses espaços, né? Para fazer essas propostas, né? Para lidar com esses temas que muitas vezes não vai ter espaço para eles existirem, né? Porque sozinho a gente é muito, infelizmente, a gente é muito fraco. Mas quando a gente consegue criar aliados, seja com profissionais, seja com, às vezes, crianças, né? Seja com colegas, enfim, quando a gente consegue criar alianças, a gente que sozinho é fraco, junto acaba tendo um pouco mais de espaço, um pouco mais de voz, ou então acaba tendo pelo menos alguém com quem compartilhar a angústia que é viver no Brasil conservador de hoje. Gente, muito obrigado pelas falas, pelo debate, pela abertura. Eu vou finalizar aqui essa mediação trazendo aquele célebre provérbio chinês que diz que algumas pessoas, quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas constroem barreiras e outras pessoas constroem moinhos. Que nós possamos continuar construindo moinhos para que essa mudança seja cada vez mais fluida, mais aceita, embora haja tanto conservadorismo, tanta rigidez ainda na nossa sociedade, eu acredito que os avanços que nós tivemos na população não podem retroceder, né? As crianças estão com mais autoconhecimento, os adolescentes também, as experimentações, elas continuam acontecendo de forma mais livre, e a percepção da identidade cada vez mais viva em relação ao seu próprio corpo, à própria sexualidade. Tem muito caminho pela frente ainda, né? A gente está em 2025, nós temos leis municipais espalhadas pelo país que a gente não pode falar de gênero e sexualidade. Desde 2016, quando essas leis passaram a voltar com força total, os índices de adolescentes grávidas subiram enormemente e os índices de abuso sexual de crianças também, né? Então, acho que a psicanálise ela contribui muito de mãos dadas com a educação para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inteligente e consciente do seu papel a respeito do sexo e do gênero. Muito obrigado. Agradecer, né, imensamente a vocês pela contribuição excelente que vocês trouxeram para o debate. Eu acho que só tender a contribuir. Nós estamos inaugurando oficialmente nessa mesa justamente o espaço para discussão da temática voltada para, né, a comunidade e os grupos LGBTQIA+. Agradeço imensamente mais uma vez a Ana Catarina, principalmente ao Raul, pela disponibilidade, por terem participado aqui, e vocês suscitaram questões que a gente precisa ainda muito discutir. Quem está na educação, né, já enfrenta esse debate há um bom tempo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que parece que ele não tem chegado, né, a ser efetivo, né? A gente enfrenta também problemas dentro da universidade, né, em relação a todo tipo de preconceito, inclusive discriminação. Bom, mas é isso. Eu acredito que cada espaço que a gente cria é mais positivo o que a gente faz para conseguir ampliar a discussão e o debate. Agradecer a todos vocês do PET mais uma vez. Estou aqui com os meninos, estou com 2 aqui na minha sala também acompanhando, estão com outro computador. E agradecer a audiência também que acompanhou a gente pelo YouTube. Uma excelente noite para todos e todas e todos.